Para a base de nossa oração, leiamos o que está escrito em Jeremias 29:11. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Com base nesse versículo sagrado, vamos dobrar os nossos joelhos, pedir aqui para o irmão Misael levar aos céus uma oração. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, porque nós sentimos, Senhor, a necessidade de estarmos mais perto de Ti. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pelas lições que foram estudadas aqui em grupos, pelos hinos cantados e também pela oportunidade de expressar a nossa gratidão. E agora, Senhor, nós te pedimos que fale aos nossos corações através da Tua palavra. Que o Senhor venha ungir os lábios do pregador nesta manhã. Que ele não venha falar de si mesmo, Senhor, mas cheios do Espírito Santo. Pedimos, Senhor, que cure também as nossas enfermidades, as nossas dores. Que o Senhor possa aliviar o nosso sofrimento, Senhor. Querido Senhor Deus, também nos dá a alegria da salvação que foi proposta ali na cruz do Calvário, e o Senhor Jesus morrendo em nosso lugar. Pedimos, Senhor, essas bênçãos e as agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos são convidados a tomar seus lugares. Desejo a paz de Cristo a todos os irmãos. Amém. Há mais ou menos um ano atrás, eu decidi voltar a me reunir aqui na Igreja de Vitória. Voltar porque quando eu era criança, eu vinha muito aqui. O meu pai me trazia muito aqui. E na hora que eu cheguei aqui na igreja, eu sentei naquele banco lá no fundo, ó. Fiquei lá escondido. E aí de lá, a minha esposa veio tocar aqui, eu acabei vindo parar aqui na frente. E alguém pediu para mim orar. Olha, eu fiquei nervoso, quase que eu perdi o ar assim quando pediu para me orar. E foi aquela luta, e eu orei. Aí foi passando, aí teve um momento da família, me chamaram aqui na frente. Eu vim, mas eu vim nervoso também. Aí depois, a Cássia me pediu para mim ser professor da ESI. E a Adriele aceitou por mim. E eu vim aqui. E às vezes eu vinha bastante nervoso, bastante... Só que acontece que a igreja, ela é feita de pessoas imperfeitas. Ninguém fez uma faculdade para vir aqui na frente falar. Ninguém... O irmão Carlos aqui terminou a escola missionária, né? Eu nem isso. Eu fugi no meio do curso. E a gente precisa entender que Deus, Ele tem o desejo de usar cada um. Eu não... Assim, tenho muita vergonha de falar em público, se eu puder me esconder, eu me escondo. Mas Deus, Ele não quer isso. Estudando aqui com as crianças da ESI, eu tive a oportunidade de me aprofundar um pouco em alguns assuntos que às vezes a gente já conhece, mas acaba passando batido, né? João foi jogado dentro de uma panela de óleo, e o que ele fez lá de dentro? Pregou lá de dentro. E a gente, às vezes, não quer sair da nossa zona de conforto, para vir aqui à frente, falar aos irmãos um pouquinho. Somos todos uma grande família, né? Se a gente errar, não tem problema. A gente está aprendendo. Um dia a gente aprende. Amém? Irmãos, na manhã de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o maior desafio. Quando eu falo em maior desafio, o que vem à mente de vocês? Dificuldades, um prêmio, o que mais? Quero ouvir a voz dos irmãos. Muitos obstáculos. Vamos pensar em ter um carro. Ter um carro é um desafio? Cadê o Davi? Ali, ó, Davi está lá. Senta aqui na frente aqui, Davi. Eu quero usar o Davi. Quantos anos você tem, Davi? 16 anos.
Beleza. Ter um carro é um desafio? Ter um carro é um desafio. Precisa juntar dinheiro, aí depois precisa manter o carro. Você compra o carro, tem que transferir, tem que pagar o documento. É um pequeno desafio. E fazer uma faculdade? Quantas pessoas nós temos aqui que têm um curso superior? Cadê? Poucas pessoas. É um desafio gigante. Mas não é o maior desafio, não. E ter uma casa própria, irmãos, é um desafio? É um desafio, né? Existem 3 formas principais de se ter uma casa própria. Primeira coisa, muito comum aqui no estado do Espírito Santo. O camarada vai casar ou decide ter sua casa própria, faz um puxadinho ali na casa do pai, constrói na laje e fica ali. Ou faz um financiamento bancário, fica uma dívida de 30 anos pagando, 35 anos. Eu sou corretor de imóveis também, e dentro da minha profissão, existe muito isso. Pessoas fazem financiamento, aí usa FGTS. É uma luta, é uma documentação, é uma luta. Ter uma casa é um desafio? E agora ter o peso ideal? Para mim não, porque eu sou magrinho. É um desafio. É um desafio principalmente porque as pessoas dificilmente estão satisfeitas com o seu corpo. Lá em casa é uma luta constante. Eu para perder peso e a minha esposa para ganhar. O sonho dela é ganhar peso. E o meu sonho é o quê? Perder peso. Então é um desafio, né? Ter um corpo perfeito, vamos dizer assim, é um desafio. Mas hoje, eu quero falar sobre o desafio dos desafios. Eu quero falar um pouquinho, rapidamente com os irmãos, sobre o maior dos desafios. Me deram um departamento aqui nessa igreja, e eu preciso falar algo que seja dentro do meu departamento. Então eu pensei um pouquinho em ir lá na raiz, que para mim, na minha pouca experiência, é uma das raízes de todos os males. Vamos ler o que está escrito em Provérbios 24, 27. Cuida dos teus negócios lá fora, prepara a tua lavoura e depois forma a tua família. Quem aqui já leu esse texto? É um texto pouco falado. Pouco falado. Espera aí, como assim? Cuida dos teus negócios lá fora? Então quer dizer que para mim me casar, instituir a minha família, eu preciso de uma estrutura, o quê? Financeira? Agora, imagina um jovem, chega aqui nessa igreja, Davi, é você não, Davi. Um jovem chega aqui nessa igreja e tem uma moça aqui, bonita. E ele já, opa, gostei dessa moça aqui. Vou chegar ali, vou devagarzinho fazendo amizade. E aí o pai dessa moça fala, peraí, você tem o quê? Você está querendo o quê com a minha filha? Nós somos reformistas. Reformista não namora. Reformista casa logo. Conhece a moça, vê se enquadra o que você quer, e se o rapaz se enquadra também é o que a moça quer, já marca o casamento e casa. Mas se o caboclo não tem o que oferecer, vai perder o tempo por quê? Irmãos, falamos primeiro do carro, né? Aí a gente comprou o carro. Quando eu tinha sua idade, Davi, eu tive meu primeiro carro. Era um Chevette, muito bom. Só que eu não tinha habilitação, né? Aí não podia andar na rua. Para você ter um veículo hoje, você precisa, além de tudo, além de ter o dinheiro, você precisa de um preparo. Você vai na autoescola, se inscreve lá, paga, certo? E aí começa uma sequência. É aula teórica, depois faz uma prova, é aula prática, faz uma prova, para depois você ter um documento provisório
que você vai ficar com ele por 1 ano, e se nesse 1 ano você cometer algum delito, tiver uma multa, o que acontece? Você perde. Interessante. E uma faculdade? Se eu quero ter um título, por exemplo, de biomédico, sei lá, como é que faz? Você tem que ir lá, se inscrever na faculdade, ter o dinheiro para poder pagar, porque passar na federal é muito difícil. E aí você começa uma saga. Você estuda, você faz curso, faz prova, faz trabalho, vai na faculdade, passa um pouquinho de raiva, volta. Você tem que se dedicar parte da sua vida para você ter esse título. Mas tem um detalhe aí. Se você tirou a sua habilitação, você comprou o seu carro, você cometeu um delito, o que acontece? Você perde a habilitação, depois de 1 ano, você pode ir lá e fazer o quê? Tirar de novo. Se na faculdade eu não conseguir alcançar as notas e reprovar no semestre, o que vai acontecer comigo? Eu vou lá e vou recuperar o meu semestre. Agora, põe outra foto aí, Rafael, por favor. A outra. A outra. Dentro de um casamento, primeira coisa, não existe um curso para você se casar. Pelo menos não que eu saiba. Eu fiz em São Paulo um curso de noivos. Eu fiz, mas não concluí. Eu entrei nesse curso, eu tinha uma noiva, ela entrou comigo. No meio do curso, o que aconteceu? Eu desisti. Eu desisti, porque eu sou enjoado. Eu desisti. E também acabou que eu não concluí esse curso. Mas hoje, nós não temos um preparo. Para quê? Para o ponto principal da nossa vida. É o casamento. O casamento é a base de tudo. É do casamento em que saem famílias, filhos bem criados, que fazem encher a nossa igreja. Que fazem ter pessoas aqui na nossa igreja. Então, existem situações onde um curso, uma faculdade é importante? É importante, mas não é tudo. Eu quero usar um exemplo aqui de uma loja. Você abriu ali uma loja. Abrir uma loja é fácil, irmãos? É e não é. Não é um grande desafio. Foi fácil, irmão Carlos, abrir sua loja? É isso que eu quero falar. Abrir um negócio não é tão difícil. Quantos anos você tem sua loja? 10 anos. Manter a sua loja aberta é fácil? Rafael trabalha na UFES, né? Foi fácil entrar na UFES? Para ele, que é inteligente, falou que não foi tão fácil. Mas se manter no seu serviço lá na UFES é fácil? Agora imaginem uma situação. Irmão Carlos tem a loja, Rafael tem o serviço dele. Se você, irmão Carlos, fechar sua loja, você nunca mais vai poder ter um negócio na sua vida. Se você perder o seu serviço, você não vai poder ter outro. E essa perca pode tirar a sua salvação. Como que você iria agora encarar a sua loja? Da mesma forma com que você encara hoje? Ou talvez com um pouquinho mais de zelo? Você falou para mim que você acorda de madrugada para abrir sua loja, para fazer as coisas. Que hora você acorda? Vamos estipular, então, 2 horas da manhã. Ele acorda para que a loja dele se mantenha aberta. Estamos em um período crítico, onde existe uma crise muito grande. Eu sou comerciante, eu sinto
essa crise batendo na minha porta todos os dias. Eu tenho pessoas que prestam serviço para mim, em que chega na sexta-feira, eles querem o quê? Eles querem levar o dinheirinho. Então, a gente tem que se rebolar. Então, o irmão Carlos, para ele se manter, para manter a sua loja aberta, ele acorda 2 horas da manhã. Rafael, você tem chefe? Tem chefe. Para você se manter no seu emprego, você tem que ter um bom relacionamento com o seu chefe. Certo? Beleza. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Você levanta 2 horas da manhã para poder manter a sua loja aberta, para poder manter o seu financeiro em dia. Você levanta 2 horas da manhã para dar um agrado para sua esposa, para dar uma flor para sua esposa, para dizer a ela que você ama. Quão grande tem sido a nossa luta para assuntos seculares. E às vezes, irmãos, quão pequena tem sido a nossa luta para poder manter aceso a chama do casamento, que é a coisa mais importante, é o passo mais importante que o ser humano dá na vida, é o seu casamento. Olha, quando eu quis me casar, quando eu decidi me casar, eu comecei a orar ao Senhor e buscar uma esposa, mas eu sou enjoado. Eu fazia uma oração de mais ou menos 10 minutos. E eu descrevia a esposa que eu queria ter para o Senhor. Porque existem assuntos que não adianta eu contar para um amigo, para o meu pai, para o pastor. Você tem que falar com quem resolve. É Deus. É joelho no chão e conversar com aquele que é capaz de resolver. E aconteceu na minha vida que o Senhor me transformou para que eu pudesse ter aquela esposa que eu pedia para Ele em oração. O Senhor me arrancou daqui, me levou para São Paulo, de São Paulo para Brasília, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, 1000 coisas que aconteceram, para que eu pudesse ter essa estrutura, para ter o quê? A família, para ter a esposa que eu pedia para Ele. Aí, às vezes, todos nós passamos por alguns probleminhas, né? Às vezes a minha esposa me faz uma raiva. E eu fico com raiva, né? Porque eu sou ser humano. Aí, vai passando o tempo e eu vou me lembrando. O que eu me lembro? Que eu pedia ela em oração. Você quer ver um exemplo? Quando eu morava em Brasília, eu vendia caneta na rua. E eu sou um pouco estabanado, sempre rasgava muito minhas roupas. E tinha uma costureira na esquina de casa, que ela costurava minhas roupas. 2, 3 vezes por semana eu estava lá, para ela costurar minhas roupas. Aí eu pensei, peraí, eu vou incluir nas minhas orações, para o Senhor me dar uma esposa, o quê? Costureira. Por que não? Aí foi. Aí, às vezes, a minha esposa inventa de fazer uma roupa lá, um vestido para as crianças, algumas coisas. E eu fico meio irritado, porque nossa casa, as crianças são bem agitadas, fica bagunçando, corre para um lado, e ela está ali estressada, cortando, costurando. Eu fico irritado. Aí eu me lembro do quê? Puxa vida, ó. Eu pedi ao Senhor que me desse uma esposa que fosse costureira. E por que agora eu estou achando ruim? Então, irmãos, essa questão de casamento é uma questão bem complicada, é um assunto bem complexo. A gente precisaria de vários dias para falar disso, precisaria de doutores. Quando eu estava na escola missionária, o irmão Marcelo estava fazendo um mestrado nessa parte de família. Ele é uma pessoa que entende bastante. E nós reformistas, nós precisamos buscar um pouquinho, investir um pouquinho mais em instruir a nossa juventude, para não entrar numa situação onde depois você fica complicado. Eu pesquisei um pouquinho sobre casamento, divórcio. Qual é a maior causa hoje
do divórcio? Dinheiro. Tem uma frase que o meu pai falava muito para mim, que dizia assim: o dinheiro por tudo responde. O dinheiro por tudo responde. O básico. O que seria o básico? Uma casinha, um servicinho, talvez uma formação acadêmica, talvez. Algo que possa ter o básico. A moça, para sair da casa dos pais e casar com alguém, ela precisa enxergar nesse alguém um porto seguro, uma segurança. Aí eu vejo hoje pais fracos que ensinam os seus filhos a serem o quê? Fracos, incompetentes, escorados. O que diz a Bíblia? Deixará pai e mãe e unir-se-á a sua esposa. Mas os pais hoje não ensinam os seus filhos a serem homens de verdade, a sustentar, a se privar. Os pais criam os filhos cheios de vontade. Eu tenho um texto aqui no Desejar de Todas as Nações, acho que eu não vou ler por causa da hora, mas o texto diz que os pais precisam ensinar os filhos o não. Precisam ensinar os filhos que às vezes as coisas não saem do jeito que eles querem. Quando eu estava na equipe de colportagem, em São José dos Campos, no estado de São Paulo, eu estava me preparando para mim hoje ter a família que eu tenho. Nós éramos em 19 homens dentro de uma casa. E eu nunca me esqueço, a gente trabalhava, vendia pela conta de energia, e uma vez por mês todo mundo recebia o dinheiro. Quando a gente recebeu o dinheiro, todo mundo ia para o shopping, gastar o dinheiro, comprar roupa nova, bacana. Final de semana, todo mundo ia comer pizza. E eu comprava pão dormido, porque era mais barato, era metade do preço. Eu ia na feira, na xepa, no finalzinho da feira, comprava as frutas mais em conta, as verduras, para mim ter ali o meu alimento saudável e a preços baixos. Todo mundo vivia trocando de roupa, roupa nova, roupa bonita, e eu estava ali. Aí eles faziam chacota comigo. Chacota. No outro ano, eu estava em Brasília, eu era vendedor, e eu vim a Guarapari assinar a escritura do primeiro apartamento que eu comprei. Paguei à vista. Aí eu encontrei um que estava aqui. Felipe, o que você está fazendo aqui? Eu vim resolver um negócio aqui. Que negócio? Assim, assim. Como? Fui trabalhando, juntando, economizando, se preparando para uma vida familiar. Infelizmente hoje, os pais, eles não ensinam isso para os seus filhos. Eu, graças a Deus, tive um pai severo. Vou contar uma do meu pai aqui. Eu queria não falar muito, não usar muito meus exemplos, mas é complicado. Quando eu fiz 18 anos, meu pai me chamou e disse: Felipe, é o seguinte, para você morar aqui, você vai ter que me pagar um salário. Eu falei: beleza. Eu trabalhava para ele. Quanto que o senhor vai me pagar? Nada. Se vira. Você faz seus rolos aí, seus negócios, vende aí domingo. Eu quero um salário. Senão você não mora aqui. Beleza. Primeiro mês, eu não consegui. Segundo mês, não consegui. Terceiro mês, eu tinha uma moto, meu pai foi e grampeou minha moto. Isso aqui é para você pagar sua conta comigo aqui, que você está me devendo. Agora eu quero perguntar aos pais: meu pai exagerou? Irmãos, a vida da gente é diferente disso. A vida da gente é diferente disso. Geralmente a gente trabalha em cima da risca ali.
você ganha o valor da sua despesa. Mas acontece imprevistos. É um carro que bate o motor, é uma mudança, às vezes, repentina, precisa se mudar de um estado para o outro. O que mais? É uma esposa que engravida. É tanta coisa que acontece, são tantos imprevistos que acontecem na vida da gente. Então, quando eu me lembro dessas coisas, na época eu fiquei muito revoltado com meu pai. Hoje eu entendo que eu estava sendo preparado para quê? Para ser um homem da casa, o pai de família. Porque o pai de família, ele tem que estar disposto a abrir mão de tudo o tempo todo. Tem um ditado que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. É a vida do pai de família. O homem, o provedor, o cabeça, ele precisa prover. Mas hoje em dia está tão diferente as coisas. Eu vejo famílias desfeitas, filhos perdidos, igrejas vazias. Isso entristece tanto o meu coração. Porque eu sei que isso é um problema que foi lá atrás. Lá atrás, na hora da moça escolher o rapaz, escolheu errado. Na hora do rapaz escolher a moça, escolheu errado. E isso traz consequências eternas. Imagine hoje, um pai, uma mãe perdeu o seu filho para Satanás. Esse filho vai ter um filho, vai ter um neto. E esse neto, ele já vai nascer, crescer e viver sem a identidade espiritual. Você pega uma criança dessa, você fala de sábado, de lei, de sacrifício de Cristo, de historinha de José. Essa criança não sabe nada. Porque o seu pai não ensinou. Ela recebeu a educação do pai. Só que essa educação não foi suficiente para o amor de Cristo nascer no coração dessa pessoa. E hoje nós estamos colhendo resultados catastróficos. Igrejas vazias. Orem pelos meus filhos. Como? Como? De um outro lado, coloca a última foto, Rafael, por favor. De um outro lado, essa foto aqui quer dizer o quê? Quando a gente vê essa foto, a gente pensa no quê na hora? O marketing multinível. Foi com essa palavra que eu peguei essa foto. Essa foto é uma experiência. Aquele primeiro boneco ali é o irmão da igreja. Esse irmão, ele recebeu uma educação boa do seu pai e da sua mãe. Porém, na juventude, o pai afrouxou a corda, saiu da igreja, e esse irmão saiu da igreja também. Porém, como o Senhor Deus tinha planos maravilhosos, ele resgatou esse irmão de volta. Esse irmão estava no mundo, conheceu uma moça no mundo, e agora ele já mentalizou a sua família, e mesmo ele não estando na igreja, ele pregou para essa irmã, para essa moça, e trouxe essa moça para a igreja. Os dois se batizaram e tiveram quantos filhos? 5. Olha lá, 1 joga para 5. Esses 5 filhos, todos estão na igreja. E todos formaram as suas famílias. Nós temos espalhados por algumas igrejas do Brasil, pessoas, irmãos, que foram ganhos por esses filhos. Aqui nessa igreja nós temos uma família que foi ganha por uma pessoa desse grupo aí. Agora observa, dá só uma olhada, como o poder de uma decisão muda toda a história. Falamos anteriormente de uma geração inteira perdida. Falamos de pais que não educaram seus filhos, e agora os seus netos não têm nenhuma identidade espiritual. Agora, veja bem, o poder de uma decisão.
Esse irmão que decidiu se voltar a Cristo, servir a Cristo, e Deus deu para ele uma família grande, vários filhos, e os seus filhos formaram famílias, e agora tem netos e talvez até bisnetos. Não dá nem para a gente contar quantas pessoas estão sentadas em nossos bancos hoje, ouvindo o culto, por causa de uma decisão. Por causa de uma pessoa que decidiu se voltar a Cristo. Por causa de uma mãe que decidiu educar o seu filho. Ensinar o seu filho a ser homem. Ensinar o seu filho a arcar com seus compromissos. Ensinar o seu filho a ser um pai de família verdadeiro. Irmãos, eu quero fazer um apelo nessa manhã. Busquemos reparar os danos do passado, para que nós possamos trazer aquelas pessoas de volta que nós perdemos pelo caminho. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos lutar incansavelmente e possamos mudar essa realidade nossa. Amém. Dobrar os nossos joelhos para a última oração. Maravilhoso Deus, que habita nos mais altos céus. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, prostrados ante a Tua presença, para lhe agradecer e te louvar por tudo que o Senhor tem nos dado e nos feito. Agradecemos porque o Senhor nos trouxe em paz até aqui, a Tua santa casa de oração, e aqui podemos aprender mais de Ti, que é manso e humilde de coração. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela oportunidade de poder partilhar com os Teus filhos o pão da vida também. Amém. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia das nossas famílias, Senhor. Nos dê sabedoria, capacita-nos para preparar os nossos filhos para a breve volta do Teu Filho amado Jesus. Tem misericórdia de cada irmão aqui, Senhor, que perdeu. Que eles possam, através do Teu poder, do Teu amor, da Tua misericórdia, reconquistar as Tuas famílias e levá-las aos pés da cruz. Tem misericórdia de nós, Pai. Eu peço mais uma vez, nos dê uma tarde em paz. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, concluímos esse culto. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco hoje e todo sempre. Amém.